Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os 11 primeiros versículos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja, conforme Ele deseja. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua unção sobrenatural. Senhor, dá-nos uma palavra viva, a palavra rema, direta do Teu trono, do Teu coração, para a nossa vida, para o nosso coração nesta manhã. Queremos aprender com Teu Espírito Santo, Pai. Não nos deixe confundidos. Ao contrário, Senhor, aclara as nossas mentes e quebranta os nossos corações, para que possamos aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para nós como propósitos. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que um tema que a igreja tem que viver periodicamente falando é sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Eu não tenho uma pesquisa, mas informalmente, de ouvir falar também outros pastores, pregadores, são poucos que conhecem o Espírito Santo. Aquele que está dentro de nós, que vive em nós, aquele que nos capacita para fazer a sua obra, nós pouco conhecemos. E quando nós não conhecemos o Espírito Santo, não sabemos do que Ele é capaz, nós não sabemos de ouvir falar, não sabemos praticando, a nossa vida é uma vida, eu não diria normal, ela é anormal, porque nós deixamos de usufruir e deixamos de exercer muita coisa que o Espírito Santo quer que nós exerçamos, quer que nós façamos, simplesmente porque nós não conhecemos. E não conhecemos por quê? Há muitas razões. Preconceito é uma delas. Hoje, não tanto, mas há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, era muito difícil as pessoas que não eram da Assembleia de Deus ou de uma igreja chamada pentecostal, no nome, igreja pentecostal, tem que ter o pentecostal, não, se não tivesse isso. Então, essas igrejas, a elas era outorgado eram outorgados
os direitos de ter os dons. E quem não era, igrejas boas, igrejas firmes, igrejas de raízes, às vezes achavam que isso não é nosso, é aquilo ali, é para eles. Nós já pregamos sobre isso, nesta manhã eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque nós vamos voltar a falar nisso muitos domingos, muitas vezes ainda. Já falamos aqui, nesta igreja, várias vezes, e o Espírito Santo nos incomodou que está na hora de repetir, até porque há muitas pessoas novas, chegaram, não ouviram, e a pior coisa que acontece na nossa vida é o desconhecimento, a ignorância. Ou ignorância, né? A gente fala, você é ignorante, o cara é bruto, cara. Não, ignorante é que ignora, que não sabe, eu ignoro isso, né? E eu quero nesta manhã, não vou esgotar o assunto, quero continuar com esse assunto, mas há 2 domingos atrás, exatamente no domingo 11, nós falamos sobre a diferença do espírito regenerador, é o mesmo espírito, mas com a capacidade de regeneração e o Espírito que capacita para o trabalho. O Espírito Santo, que nos sela na hora do batismo, e só Ele pode fazer isso, nos inserir no corpo de Cristo, e o Espírito Santo vindo, batizando-nos para o trabalho, feito através de Jesus, esse batismo. João disse isso, Jesus repetiu, esse batismo que vocês vão ter depois, vocês já tinham sido batizados por água, mas esse agora é com o Espírito Santo e com fogo, já explicamos isso aqui. Pastor, eu não estava aqui, mas está lá, você vai lá no YouTube, na nossa página lá, no nosso canal, digo, e você vai pegar essa pregação. É bom a gente ouvir, discutir e aprender. Mas hoje, eu quero primeiramente apresentar para os irmãos os 9 dons, aqui nós falamos na leitura, 9 dons. Só apresentar e não vou falar sobre os 9 dons, não dá tempo. A propósito, todos os irmãos que entram para a Igreja Shalom, nós temos alguns processos, um deles é o Connect, que sábado que vem nós estaremos passando para alguns irmãos. Depois disso, nós temos o Raízes, que nós não fizemos desde a pandemia, porque estava inviável ter as pessoas. E nesse processo Raízes, que também é conhecido em outras igrejas como o Encontro com Deus, nós falamos mais detalhadamente e ministramos o Espírito Santo. E nós faremos isso, retomaremos assim que tivermos tudo direitinho. Por isso, hoje, eu vou destacar aqui, pelo menos 3 dons que tanto nos atrapalham no entendimento. E eu tenho experiência de estar ministrando em outras igrejas no passado, e pessoas depois nos procuravam e falaram, pô, mas se eu soubesse que era isso, eu quero agora. Porque a gente cria uma barreira. E quem coloca a barreira, obviamente, nossa mente, mas influenciado pelo que ouvimos, pelo inimigo. O inimigo, ele não é sábio, mas ele é astuto, ele é ardiloso de guerra. E quando ele percebe que há uma maneira de nos paralisar, ele atua daquela forma. E quando nós não conhecemos aquilo que, vamos dizer assim, é um direito nosso, o Senhor está nos dando, nós ficamos como pessoas que não lutam, soldados sem armas. Pastor, o senhor está dizendo que então quem não é batizado com o Espírito Santo não pode evangelizar, não sabe evangelizar? Eu nunca disse e nunca direi isso. Mais uma vez eu dei exemplos, eu gosto de criar uns exemplos. Você pode parafusar um parafuso na madeira, de várias formas. As mulheres gostam muito de usar uma faca de mesa. Então, pega a faca de mesa, vai lá e assim. Às vezes a faca não aguenta, ela fica assim, o parafuso não entra torto, mas parafusou. Outros vão com a unha, eu já vi parafusos pequenos, a pessoa com a unha, quebra a unha. E às vezes por isso desistem. Mas outros vêm com uma chave de fenda. E outros vêm com a chave de fenda elétrica. Zum, zum, zum. Eu comparo que o batismo com o Espírito Santo, que é capacitação para o trabalho,
são essas ferramentas, é o martelo. Para você bater um prego, o certo é com o martelo, e não com o cabo da escova, não sei o quê, enfim. Mulheres estão aí mesmo. Aí eu já pedi, ele não faz, então eu faço. O que você tem na mão isso aqui? Então, nós podemos evangelizar e devemos evangelizar, mas o dia que você descobrir que quem faz todo o esforço é o Espírito Santo, você não vai querer mais perder essa oportunidade. Não estou dizendo que você não vai querer fazer o esforço, você precisa se esforçar. Nós listamos aqui esses 9 dons, e esses dons são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, línguas, que é uma expressão em outras línguas, né? Interpretação de línguas. Fé não é a fé para a salvação, é a fé para operar milagres. Mas tem duas fés, não é a mesma, o mesmo termo, mas essa fé é concedida por Deus. Ele diz aqui, dons de cura e operação de maravilhas. E eles estão distribuídos em 3 grupos, só vou falar isso e depois eu vou pegar aqui 1 ou 2 para nós dissecarmos um pouco mais. Primeiro, eles são distribuídos em dons de revelação, ou os dons de saber, que são a palavra de sabedoria, revelação, a palavra de conhecimento, revelação, está dentro do grupo de revelação, e discernimento de espíritos, revelação. Eu diria que, dentre os 9 dons, se um dia Jesus falar assim, olha, eu resolvi deixar só um contigo, só um, escolhe, um dos, ou quase este só, que a gente deveria escolher, é o discernimento de espíritos, para não sermos enganados. Os dons de inspiração, também chamados dons vocais, são profecia, fala, línguas, fala, interpretação de línguas, fala, dons vocais. Não pretendo que os irmãos guardem isso tudo, e de propósito não coloquei ali para os irmãos não ficarem ali, porque eu quero que prestem atenção no que vem a seguir daqui a pouquinho. E tem os dons de poder, chamados também dons em ação, que são os 3 últimos, fé. O que adianta você dizer que tem fé, se você não tem obras? Muita gente confunde esse versículo. Eu tenho fé, eu fui lá distribuir alimento, então o Senhor falou para eu ter obras, não é isso. O que adianta você dizer que tem fé, se você não usa a tua fé? Você não aplica, você não trabalha com a tua fé. Dons de cura, ação e operação de maravilhas. Futuramente os irmãos, alguns já sabem isso, mas vão entender que uma hora não é só o dom. Senhor, cura. Senhor, operação de maravilhas. São casos excepcionais e que a Bíblia chama realmente não apenas como um milagre, mas operação de maravilhas. Recentemente, foi quando eu preguei mesmo, dia 11, estava falando do Espírito Santo, do batismo, o Espírito Santo para a regeneração. Uma outra pessoa, depois no café, pastor, tira uma dúvida aqui e tal, é normal. E eu vou falar sobre os 3 primeiros dons, sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos, mas eu não vou deixar de fora o dom de línguas, que é um dos dons vocais. Eu diria que o motivo, ou os motivos, de maior confusão causada no meio do povo de Deus, inclusive com dissensões, facções, divisões, é o dom de línguas e o dom de profecia. Porque as pessoas não compreendem. E é tão simples de conhecer. Embora eu não tivesse separado aqui sobre o dom
de línguas, para falar desta vez, que ele é mais amplo, só quero dar uma pincelada. As pessoas, quando vão estudar sobre o Espírito Santo, nós não devemos enquadrar o Espírito Santo numa redoma. Nós não devemos limitar entre 4 linhas o Espírito Santo, porque você estará cometendo um erro muito grande. Ele é muito mais amplo do que você possa imaginar. Ele vai muito além da nossa imaginação, porque ele é livre. O Espírito Santo, ele é livre. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. Basta você dizer, ele só não te violenta. Mas basta você dizer, eis-me aqui, ele vai te usar. E ele usa as pessoas de uma forma, puxa, tão interessantes. Uma pessoa recém-batizada pode ser usada grandemente, uma pessoa batizada há 40 anos pode não ser tão usada, é o Espírito Santo, mas dependendo da entrega da pessoa, da disponibilidade. Então, a primeira coisa, só para eu passar para os outros que eu quero falar, irmãos, as pessoas dizem assim, o dom de línguas, nós não devemos falar em línguas, devemos falar sozinho em casa, porque ele é um dom que edifica a si mesmo. É verdade, está na Bíblia, diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas pense o seguinte, você já orou, não em línguas, a Deus alguma vez, no meio de um povo, falando alto, Senhor, tem misericórdia, Senhor, cura minha filha, Senhor. Você está falando para você, ninguém está com filho doente, só você. Senhor, ô Pai, me ajuda, Pai, naquele emprego que eu estou precisando. É você que está precisando do emprego, os outros não têm nada com isso. E por que você está orando alto? É proibido? É porque a igreja pode ouvir. Ah, mas eles estão entendendo. Mas o que te proíbe de falar em línguas em voz audível? Nada. Nada. Sabe por quê, irmãos? Embora as pessoas não estejam entendendo nada do que vocês estão falando, há um clima que quando ele fala, ele está falando diretamente com o Senhor, e aquele clima é um clima completamente diferente de uma pessoa falando palavrão, xingando e murmurando. Se eu estiver pregando aqui, tiver uns 4 ou 5 elementos aqui dentro, não precisa mais que isso, e que começarem a murmurar, não sei o que, horrível, o ambiente muda um pouco, porque o inimigo é a potestade dos ares. Ah, mas aqui dentro ele não entra. Quem te disse que não entra? Tanto entra que te trouxe. Você está murmurando, quem é que te trouxe aqui? Estão entendendo, irmãos? Nós temos que deixar isso. O inimigo, ele só não toma conta da minha vida se eu não deixar. Então, quando eu estou falando em línguas, na pior das hipóteses, ah, mas eu estou incomodado. Fecha o olho e fala com o Senhor, ora você. Então, não é proibido. O que há um erro é que as pessoas interpretam diferente. Eles confundem a língua com a profecia. E às vezes a pessoa começa a dar uma profecia para a pessoa em línguas. Está equivocado. Que a Bíblia é clara sobre isso. A profecia tem que ser na voz da pessoa. Se vocês forem franceses e eu quisesse dar uma profecia, eu teria que ser em français. Entendez-vous, mademoiselle? Entenderam, irmãos? Mas nada me impede de eu falar em línguas. O que não pode... agora, já aconteceu muitas vezes comigo, com outros. Eu estou orando aqui por uma pessoa, o Espírito Santo me toma, é como se ele desse um intervalo e eu começo a falar em língua, mas não estou falando para ela. Eu estou pedindo um refrigério. Eu, às vezes, nem sei o que é que eu estou falando, porque não tem interpretação. Mas o Espírito Santo faz o quê? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele entende. E ele fala, Isaías está precisando de uma carga ali, esse demônio não está saindo de jeito nenhum. Aí, daí a pouco, o Espírito Santo me dá uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria. Mas é só para dar uma pincelada, depois falaremos mais sobre línguas. Uma coisa eu te garanto, meu amado, enquanto nós estamos preocupados em criticar ou não aceitar o dom de línguas, nós estamos perdendo um tempo muito grande de ganharmos, de recebermos coisas boas que Deus tem para nós. Agora, eu não aguento ficar perto de uma pessoa que fala palavrão. Eu não aguento.
Nem no restaurante, eu já fico incomodado, eu olho, mudo de lugar, peço para parar, e disser, aqui não vou parar, eu saio do restaurante. Isso me incomoda. Mas eu falar em línguas. Pastor, mas tem gente que fala em língua, não é língua, isso aí é problema dele com Deus. E nós vamos entender um pouquinho quando falamos de discernimento de espíritos. O que é a palavra de sabedoria? É a revelação sobrenatural, por isso que ela tem que ser um dos dons do Espírito. A Bíblia, irmãos, foi revelada. Você não pode ler a Bíblia como ler um livro qualquer. Você pode entender algumas coisas, mas vai perder muitas outras. Porque a Bíblia é uma palavra revelada. E quem revelou? Quem revelou? Foram mais de 40 autores. Quem revelou? Deus. Então, começa por aqui. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, está no meio, eu leio a Bíblia muito diferente. Eu nasci num lar cristão, irmãos. Fui aluno de escola dominical desde bercinho, desde 2 anos da idade da minha netinha. 80% do que eu sei de Bíblia para pregar veio através da escola dominical. Eu só estou fazendo isso aqui, que se você soubesse o quanto é importante, você nunca perderia a escola dominical, em qualquer igreja que você estiver. Mas eu passei, depois que fui batizado no Espírito Santo, lendo os mesmos textos que eu conhecia, eu recebi palavras de sabedoria. E é interessante, irmãos, quando você está lendo um texto, e Deus te dá sabedoria naquele texto, mês que vem você vai repregar, Ele te dá outra palavra de sabedoria. Por quê? Por isso que a Bíblia é rica, irmãos. Então, ela é a revelação sobrenatural, ela é a revelação de Deus, ou percepção da vontade e propósito divino. É revelação, ou você vai perceber o que Deus quer, mostrando como solucionar algum problema que possa surgir. Então, dentro de uma leitura bíblica, você vai usar a palavra de sabedoria e vai falar a palavra de conhecimento. Já vamos falar daqui a pouco. Palavra de sabedoria é quando você lê alguma coisa e usa a sabedoria para entregar ou não entregar. Há muitas pessoas que, quando chegam a dar uma profecia, eles confundem, porque o Senhor revela, mas não diz que é para entregar. Às vezes o Senhor revela e diz, é para orar. Ou Ele diz, é para entregar, mas não é agora, semana que vem. Então você recebe a profecia, tem uma palavra de sabedoria, teve uma palavra, tem hora que vem 3 juntos, a profecia, a sabedoria e o conhecimento. Mas a palavra de sabedoria, ela precisa ser usada na vida do crente para tomar decisões, principalmente. Usar. Há coisas, os irmãos não duvidem, mas desses 13 anos que nós estamos pastoreando aqui, agora em outubro faremos, nós passamos por situações inusitadas. E isso Deus gosta, porque se eu aprender todas as situações, vocês podem ter certeza que eu vou parar de orar tanto, porque eu já sei como fazer. Eu tenho um dossiê, eu tenho um vademecum ali, eu tenho um conjunto de leis, conjunto de regras, eu tenho um monte de coisa ali que eu vou fazer. Mas de vez em quando o Espírito Santo nos surpreende, dando-nos, e agora, sai dessa. É como se ele tivesse assim, agora sai dessa. Então, a palavra de sabedoria é preciso ser pedido a Deus, nós temos que pedir. Mas como pedimos? Com o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá. Agora, você não vai ter a palavra de sabedoria todo o tempo. Vai ser para usar no momento da sabedoria. Há momentos que você
não vai usar a palavra de sabedoria, você vai usar a fé. Há outros momentos que você vai usar conhecimento. Um exemplo de palavra de sabedoria, tem vários exemplos na Bíblia, mas nós queremos adiantar que eu quero falar um pouquinho sobre profecia. Em 1 Reis, capítulo 3, não precisa abrir, todos conhecem. 2 mulheres vão a Salomão com um filho. E elas dizendo, esse é meu filho. A outra diz, não, é meu. Não, ela não é meu, ela matou. Como matou? Não, ela dormiu em cima e matou. Não, matou o dela. Não, matou o meu. Que situação, o rei Salomão nunca tinha enfrentado essa situação. Então ele teve uma palavra de sabedoria. Ele pegou e disse, me dá uma espada aí. Todos conhecem essa passagem, né? Dá uma espada aí. Pegou a criança e disse, vamos dividi-la ao meio. E a metade para uma, e a metade para outra está resolvido. Por que vocês estão brigando? Eu vou dar metade para cada um. Por que Salomão fez isso? Ele falou assim, a que for mãe, não vai deixar matar o filho. Dividir ao meio. Ela vai preferir entregar para outra. Mas não deu outra. A outra, não, meu filho não mate não, então entrega para ela, eu prefiro deixar só com ela. Salomão disse, então esse filho é seu. Esse é um exemplo, irmãos. Quando Satanás vai no deserto tentar Jesus, o que é que ele usou? Palavra de sabedoria. Aqui essas pedras. E ele sabia. Por que ele fala assim? Transforma em pão. Por que ele fala transforma em pão? Porque o homem estava 40 dias sem comer. Ele deduziu que está com fome. Porque está escrito. Aí Jesus diz assim, esse camarada, palavra de sabedoria, esse camarada está querendo que eu pegue o pão, que é para dar para os outros, porque eu sou o pão da vida que vim para alimentar. Ele quer que eu me alimente e não dê para os outros. Palavra de sabedoria. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural do conhecimento divino ou percepção da mente, vontade ou plano divino. E também dos planos dos outros que o homem não poderia saber de si mesmo. Essa palavra é tremenda, irmãos. Se você trabalha na obra de Deus, e todos nós trabalhamos, ou deveríamos. Quando eu digo trabalhar na obra de Deus, não é trabalhar na igreja, também. Mas se você é um missionário de Deus, se é um discípulo, se você está aí para pregar o Evangelho, se você está aí para ser diferença, você precisa ter essa palavra de conhecimento. Você precisa pedir isso ao Senhor. Agora, irmãos, preste atenção. Senhor, eu quero sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, vou fazer uma prateleira aqui. Não é assim. No momento que você for usar o martelo, ele não vai te dar a chave de fenda, ele vai te dar o martelo. Na hora que você for usar o serrote, ele não vai te dar a chave de fenda, ele vai te dar o serrote, são ferramentas. Então, se você é batizado do Espírito Santo, quando ele perceber que você precisa da palavra de conhecimento, ele vai te dar a palavra de conhecimento. E é interessante, porque a gente começa a entender não só a revelação sobrenatural, e aqui na Bíblia a gente precisa... Puxa vida, olha só, os irmãos já devem ter visto, algumas vezes eu gosto de usar assim, eu estou lendo as entrelinhas. É alguma coisa que o Espírito Santo, de repente, nos informa na hora da leitura. Isso não é a mim, viu, irmãos? É qualquer pessoa que estiver lendo. Eu estou dizendo que eu falo as entrelinhas, mas você pode estar, olha aqui, eu nunca tinha entendido isso aqui, agora eu estou vendo, ó, parece que saltou, a letra fez assim, palavra de conhecimento. Então, além de receber isso de Deus, você vai saber sobre as pessoas. O que está acontecendo ou o que vai acontecer. De uma forma ou de outra, uns sentem um arrepio, não dorme, outro... Cada um tem um jeito, você é diferente. Imagine, todos aqui somos torcedores do mesmo time, aí chegamos no Maracanã, quando ele faz o gol, você pode olhar para todo mundo, cada um vai ter uma reação um pouco diferente.
Mas, ou você vem por arrepio, ou você vem não sei o quê, ou você fica o coração... Está acontecendo alguma coisa. Há cerca de uns 9, 10 anos atrás, eu estava viajando, estava fora do país, faltavam 2 dias para vir embora. Estava hospedado numa estalagem lá que o pastor nos forneceu, eu e minha esposa, ela aqui deitada já, eu mexendo em umas coisas, fui deitar, daqui a pouco eu dei um pulo da cama. Eu dei um pulo da cama, irmãos. O coração veio quase na boca. E eu disse assim, ela disse, o que houve? Está acontecendo alguma coisa na Shalom em Niterói. Eu disse, que isso? Você recebeu alguma ligação? Eu estava mexendo no celular, não recebi, está acontecendo. E eu não conseguia dormir. E eu fiquei daqui, fiquei dali, rolei dali. Daí uns 15 minutos, eu fiz contato com alguém aqui. Perguntei, e aí, está tudo bem aí? Estou chegando aqui, depois da manhã. Está tudo bem. Aí, não está tudo bem. E aí a pessoa disse, pastor, está acontecendo uma coisa assim, assim, quando o senhor chegar a gente conversa. Palavra de conhecimento. Ele me avisou lá. Normalmente, irmãos, acontece antes, porque a Bíblia apresenta antes. A Bíblia não diz assim, você vai para o inferno porque ontem você fez isso. Não, ele diz, se você fizer, você vai para o inferno. Se você for obediente, vai ser isso. Se você fizer isso, vai ser assim. Se você andar assim, você vai assim. Imagina você chegando numa estrada, está viajando, aí fez uma curva, o carro quase capota, assim, haha, você acabou de passar por uma curva perigosa. Não, ela avisa, curva perigosa a 300 metros. Mas então, normalmente, o Senhor nos avisa antes. Para quê? Para que nós lutemos, oremos. Essa palavra de conhecimento é muito importante. Mas, às vezes, o Senhor não fala. Com Eliseu, ele não falou que o filho da mulher sunamita tinha morrido. E foi ele que profetizou para ela que ela ia ter o filho. E escondeu só dele, de mais ninguém. Por que isso acontece? Eu vou te responder agora com todas as letras. 1, 2 e já. Não sei. Não sei, irmãos. O Senhor é que faz tudo. Eu comecei pregando assim. Às vezes nós queremos entender. Não sei, Ele faz como lhe apraz. Mas e aí? Palavra de conhecimento. Ele vai te dizer como é que você vai sair da situação. Ele não é só preventivo. A palavra não é só preventiva. Ela é também para saber como é que está a tua fé. E agora? Quebrei o braço. E agora? Você vai caminhar com o braço quebrado. Depois ali na frente você conserta. Mas eu não consigo, consegue. Lembra que você anda com a perna. É verdade, o braço não é para andar. Há situações que o Senhor nos conta agora, antes, durante e até depois. Para nos dizer, você queria saber? É isso. E há coisas que nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Essa é a palavra de conhecimento. Discernimento de espíritos, irmãos, não chama discernimento de espírito, é discernimento de espíritos, com E minúsculo. Espírito humano, espírito maligno, espírito humano, espírito maligno. E agora, você precisa discernir quem é que está falando, ou se é o Espírito de Deus. Aí é com E maiúsculo. Nem todo mundo que está falando em língua ou profetizando, ele está falando por Deus. Mas se você tem um discernimento, para que isso? Não, para refutar. Não. É para usar a palavra de sabedoria. Olha como é que tudo se encaixa. Por que ele dá esses 9 dons? Porque é a construção do corpo todo, irmãos. E ele diz para o benefício de todos. Então, já vi, os irmãos que estão aqui, que já são mais antigos e tal, já vimos pessoas falando em língua que não era língua espiritual. A gente sabia que não era língua espiritual. Por quê?
De cara, a pessoa estava falando inglês, e inglês não é uma língua espiritual. Eu estava entendendo o que ele estava falando, até eu, que não sei falar inglês, estava entendendo. Mas você precisa usar a palavra de sabedoria para saber o que vai fazer. Em algumas situações, sabe o que você tem que fazer? Nada. Porque se não é de Deus, vai morrer ali. E se for de Deus, não adianta fazer nada. Você vai se estrepar. Mas é preciso você analisar. A pessoa está falando em línguas, ou está profetizando, não é só falar em línguas, tá? Está profetizando. Espera aí. Deixa eu ter esse discernimento aqui. Ele está profetizando, e eu entendi aqui, porque eu aprendi que está na Bíblia. A profecia é para exortar, edificar e consolar. A pessoa nem está exortando, nem está edificando, nem está consolando. Não é. Isso é a palavra de sabedoria e conhecimento. Não é. Eu fui uma vez numa determinada igreja, nessas minhas andanças que a gente andava, as pessoas se empolgam às vezes, né? E eu estava lá no púlpito e tinha uma pessoa que profetizava. E eu comecei a perceber que as profecias eram só para os visitantes. Mas as profecias eram só para os visitantes? Pode ser, pode. Mas era tudo de morte ou de coisa ruim. Eis que vejo você, quando voltar, seu carro vai bater na Dutra, você vai para o hospital. Isso está amarrado em nome de Jesus. Não me exortou, não me edificou e nem me consolou. Ao contrário, me desconsolou. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. E qual é a palavra de sabedoria? Nada. Eu agora tenho que levar, eu te repreendo. Não. Palavra de sabedoria. Uma pessoa uma vez estava pregando, falando um negócio totalmente fora. Aí levanta um de lá, levantou e repreendeu ele. E ele disse, eu sou Jesus. Ele, cala a boca, Jesus sou eu. Aí o negócio ficou... Faltou sabedoria dentro da congregação. Mas são fatos verídicos, irmãos. Eu já vi coisas que davam um livro. Mas eu quero falar agora um pouquinho, para a gente concluir, sobre a profecia. Uma vez chegou um irmão aqui na igreja, uma das primeiras perguntas que ele me fez, pastor, estou gostando da igreja. Igreja boa, simpática, recebe bem. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Essa igreja não é igreja de profecia não, né? Eu falei assim, não, essa igreja é igreja de profecia? Eu falei assim, e agora? Se eu falo que é, ele não gosta, se eu falo que não é, ele queria que fosse. Aí eu perguntei, mas o que é que o irmão está dizendo com profecia? E ele disse assim, essa igreja não é aquela igreja que fica soltando profecia para as pessoas não, né? Irmão, eu ainda não vi assim, soltando, mas se acontecer, como é que eu vou saber? Só na hora, a gente não... pastor, porque esse negócio de profecia divide igreja. Ele falou, a única palavra certa que ele deu foi essa. Profecia divide a igreja. Fiz uma pausa para você pensar. Qual a profecia que divide a igreja? A profecia humana. A profecia que não vem de Deus. Porque profetizar significa falar em nome de Deus. Ser o interlocutor de Deus. E isso não necessariamente eu preciso dizer, eis que te digo. Aliás, é uma coisa que eu nunca entendi, por que a pessoa tem que falar o eis primeiro. Eis que te digo, né? Ele pode falar, olha, eu estou te falando, não, mas enfim. Eis que te digo e tal, e tal, e tal. Mas o que eu estou fazendo aqui agora é uma palavra profética. Eu estou falando de Deus. Alguém um dia, crente antigo, com todo respeito, veio falar para mim que não concorda com louvor profético. Como é que pode? Ele confundiu tudo. Ele confundiu o louvor profético com profetadas. Com pessoas que soltam profetadas, que não são as profecias de Deus. O louvor profético é um louvor que fala acerca das coisas de Deus,
há um lugar. Isso é um louvor profético, irmãos. Ele está dizendo para você, há um lugar onde a tristeza não me consome, onde os sonhos não se abortam. Esse lugar é no Senhor. Quem que me dá essa garantia? Deus. Eu estou falando em nome de quem? Dele. Louvor profético, irmãos. Palavra profética, palavra que te exorta, te edifica, te consola, te ensina, palavra que Deus manda falar. Então, profecia não necessariamente é você chegar, mas também pode acontecer, irmão, mas tem que ser edificando ou exortando ou consolando. Se for fora dessas três, irmão, está na Bíblia. Não é profecia, mas aí, pastor, mas eu acho, você não tem que achar, irmão, está na Bíblia. A Bíblia diz claramente, a profecia é para exortar, edificar, consolar. Passando disso, não é profecia. Mas eu acho que você não pode achar, irmãos. Você pode não aceitar, mas você não pode achar. A gente vai acrescentar, vai tirar da Bíblia? Não pode. Isso é que é profecia. Então eu posso chegar e dizer, irmão, Deus me mostra você triste. Mas não fique triste. Tem que agora vir alguma coisa aqui, dentro dos três. O Senhor é contigo. Vem conosco. Segura a tua palavra, segura a palavra de Deus. Ore o Senhor. O que é que eu estou falando com ele agora? Dos três. O que é que eu estou? E mais o quê? Exortando, irmão. Você está afastado. Irmãos, irmã, às vezes eu não preciso chegar assim, ó. Eis que te falo. Você está faltando muito à igreja. Não, irmão, o que está acontecendo que você está faltando à igreja? Eu estou te percebendo faltando à igreja muito, irmã. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Exortando a irmã. Isso é uma palavra profética. Não faz isso não, irmã. Quanto mais a senhora afastar, mais a senhora vai ficar fraca, irmã. Profecia, irmão. Mas o que o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que o profetizar é superior a línguas, aí é que nós vamos entender, aí é todo mundo, está vendo? Acabam-se as línguas e entra a profecia. Não, irmão, já preguei isso aqui, mas quem não lembra eu vou repetir. É que quando eu falo em línguas, eu edifico a mim. Posso até incentivar um ou outro. E quando eu profetizo, eu falo a muita gente. Se tiver 5.000, eu estou profetizando para 5.000. Então, se eu falar em língua no meio de 5.000, a menos que alguém interprete a língua e diga o que eu estou falando, 4.999 vão ficar olhando para mim. Mas se eu trouxer uma palavra, como Pedro trouxe, 5.000 podem aceitar a Jesus. A primeira foram 3.000, a segunda foram 5.000, né? A igreja que tinha 120 passou a ter 8.120. Uma palavra profética. E por quê? Quando ele estava pregando, as pessoas disseram assim, é do Senhor. Porque ele não teve tempo para estudar. Ele era bronco, ele era um pescador. Não que o pescador não tenha cultura, mas ele era bronco, a gente sabe, conhece a história. E ele disse assim, ele não falava assim, ele não teria essa capacidade. Só é possível de um jeito, Deus está com ele. 3.000 se converteram. Palavra profecia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, é a mesma coisa que eu com a minha força saio para evangelizar. Vou conseguir, irmãos. Assim como você com a sua faquinha de mesa vai parafusar, vai conseguir. Mas no mutirão aqui na igreja, todo mundo vem com chave de fenda e você vem com faca de mesa ou unha. Ah, minha unha é grande, pastor. Tá bom. Você vai parafusar 4 cadeiras. Eles vão parafusar 40 cadeiras, 60 cadeiras, no mesmo tempo. Mas a sua foi parafusada também, mas foram 4. A outra foram 40. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, a profecia abrange mais pessoas. Mas essa profecia, irmão, não é profecia de ficar dizendo, adivinhando, eu vou adivinhar a sua identidade. Eu vou adivinhar, qual é o propósito de eu adivinhar a sua identidade, irmão? É só te perguntar que você me fala.
Qual o propósito? Aliás, eu adivinhar o seu CPF, a igreja que adivinha o CPF, eu vou ficar preocupado, ele vai pegar meu CPF, não sei o que ele vai fazer com o meu CPF. Não estou debochando, eu tô falando, olha que coisa séria, irmão. Adivinhar onde eu moro, eu te digo onde eu moro, irmão. Qual é o propósito disso? Agora, a profecia pode ser, irmãos, o Senhor me revela. Você está passando por um momento, você está desesperado, mas deixa eu te falar, fica assim não. O Senhor é contigo, estou te consolando, irmão. Vejo você, minha amada, buscando a Bíblia, lendo. Isso mesmo, o Senhor está contigo. Continua fazendo isso. O que é isso? Edificando. É essa que é a profecia. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso outros domingos. Nós precisamos agarrar com unhas e dentes as ferramentas que Deus nos deu através do Espírito Santo. Sem elas, nós somos humanos normais. Com elas, nós somos biônicos. Por isso que o poder do Espírito Santo chama-se dínamo, é que te impulsiona. Tem hora que você está cansado. Irmãos, vocês não têm noção de quantas vezes, não como pastor, mas eu também já tive desânimo, cansaço, eu sou humano. Vocês já perceberam que eu sou humano? Às vezes vocês olham assim, parece que eu sou anjo, né? Mas não sou não, sou anjo. Então, mas eu me refiro como crente leigo. Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Mas depois que eu fui batizado no Espírito Santo, a vontade vem e vai embora. De orar por pessoas, irmãos, orar por pessoas que eu nem sei quem são as pessoas, que ligam às vezes para a gente, que nos viu em alguma igreja, pegou o telefone, ouviu da igreja, eu estou precisando de oração, não sei quem é, mas eu preciso saber. Não. Mas se você não tem o Espírito Santo do batismo ou capacitação para o trabalho, a tendência humana, não é que você não presta, que você é muito bom, não, é tendência humana. A gente, não, hoje não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas com o batismo do Espírito Santo, ele diz aqui, para que todos sejam beneficiados. Então, os dons precisam vir sobre nós para que todos nós sejamos beneficiados. Eu quero orar por você agora, nós temos muita coisa para falar. Não dá nem em 2 horas, irmãos, quanto mais em 30 minutos, 40 minutos nós temos que encerrar. Mas eu quero orar por você, para você, nesta manhã, abrir o seu coração. Eu não tenho pretensão que você fale assim, pastor, até antes de começar eu tinha o coração fechado. Abriu agora geral, que bom, mas eu não tenho essa pretensão, eu não estou contando muito com isso não. Falta de fé, pastor? Não foi esse o propósito. O propósito é o seguinte, medita no que foi falado. E vai na Bíblia e vê, está tudo que eu falei, está aqui. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12, depois você vai no 13, depois você vai no 14, que vai falar sobre profecias. Aí ele explica por quê que ela é mais importante. Vai falar sobre a palavra de sabedoria. Se você vai achar que a pretensão que eu tenho hoje é que você abra o seu coração dizendo assim, Senhor, fala comigo. Se você autorizar, ele vai falar. Se você não autorizar, ele não vai falar. Ele pode te dar um toque, te despertar, você ficar meio assim, acho que o Senhor quer falar comigo. Mas se você não abrir os ouvidos, ele não vai falar. Ele respeita você. Mas eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu não quero saber de ninguém aqui dentro da igreja que é contra, a favor, muito antes, pelo contrário. Não. Eu tenho bloqueio, pastor. Não fala para mim, fala para o Espírito Santo. Não adianta você falar para mim. Agora, você pode chegar em mim e dizer, pastor, o senhor poderia me ajudar em oração que eu tenho bloqueio? Eu vou te ajudar. Mas você não precisa, eu não vou te explicar, você tem o bloqueio. Então, vamos orar para você. Então, esta primeira oração eu vou fazer. As demais você faz em casa. Porque eu tenho certeza, não importa que estão aqui conosco, pessoas que vieram da Batista, pessoas que vieram da Assembleia, pessoas que vieram da Nova Vida, Vida Nova, Presbiteriana. Amém, irmãos? Igrejas de Deus, todas elas. Mas o dia... Irmãos, eu preguei muitas vezes, falei muitas vezes contra o Espírito Santo, eu não aceitava.
Não aceitava, irmãos. Até que um dia o Espírito Santo me convenceu. Uma palestra parecida com essa. E eu disse, eita, eu estou perdendo meu tempo. Aí eu falei, quanto tempo eu podia ter usado e não usei? Vou recuperar o tempo perdido. Eu quero orar por você. Vou pedir que todos fiquem de pé. Como eu disse, eu não tenho a pretensão que você tenha entendido 100% o que significa profecia, línguas. Não, não tenho. Você precisa continuar. Você precisa estudar. Você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Se você tiver condição de declarar agora no seu lugar, Senhor, fala comigo, porque na verdade o pastor explicou, mas eu não aceitei muito bem, ou eu aceitei, ou eu 50%. Não importa, meu amado, isso é contigo e Deus agora. Eu não vou ficar triste com você se você não entendeu. Mas eu quero que você abra o seu coração agora. Agora eu quero pedir uma segunda coisa diferente. Os irmãos que estão aqui conosco, que eu conheço, que são batizados no Espírito Santo, que eu já sei quem são, e outros eu não sei. Ou, aqueles que não são, mas não tem nenhum bloqueio, e que já entendem isso muito bem, me ajudem em oração agora. Eu queria que você agora, onde você estiver, se o Espírito Santo te mostrar assim, você chega perto ou não da pessoa, ou direciona a mão para lá assim, ou para ele, está todo mundo de olho fechado. E se você abrir o olho e vir alguém com a mão assim para você, fica tranquilo, ele não está te desejando nada de ruim. Então os irmãos vão somar comigo nessa oração. Senhor, nós queremos isso, nós queremos isso. Eu quero ajudar o pastor nessa oração. Fala aí. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que batiza com o Espírito Santo. Vem sobre essas pessoas que estão ao alcance, tanto na rede, na internet, quanto aqui pessoalmente. Pai, em nome de Jesus, oh Pai, quanto tempo nós estamos perdendo. O inimigo às vezes está nos bloqueando porque nós não sabíamos, mas hoje foi explicado, Pai. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, fala com cada servo e serva aqui. Aqueles que estão falando contigo agora, Senhor, eu abro o meu coração. Então, Senhor, abra o coração. Ele está abrindo o coração, então entra agora, Pai. Entra agora, Senhor, e capacita os teus servos. Enche, Espírito Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, que eles busquem, Senhor, falar do teu poder, do teu amor, em nome de Jesus. Pai, se alguém está bloqueado porque aprendeu diferente, não force. Eu sei que o Senhor não força, mas fala com suavidade ao coração deles. Fala, Senhor, só o Senhor sabe falar. Ninguém mais sabe, só o Senhor. Fala com suavidade. Em nome de Jesus. Cante conosco. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei